Olá, focados! Vamos dar início ao primeiro episódio do Pod Foco, o podcast do Afocado, onde tu encontrarás o foco necessário para deixar tua marca no mundo. Eu sou a Natália, especialista em marca e marketing, e estou junto com meu marido e nosso especialista em tráfego pago e vendas, o Lucas. Estamos aqui para trazer insights valiosos, dicas práticas e discussões aprofundadas sobre o mundo da marca e do negócio. É interessante saber também que a gente vai passar um pouquinho sobre o que você vai ver aqui nos próximos episódios e hoje vamos falar também das tendências de mercado. Exatamente. Antes da gente mergulhar, então, nas tendências, a gente quer compartilhar um pouco com vocês sobre o que vocês vão encontrar aqui no Pod Foco, então. A gente vai conversar sobre marca, marketing, branding, design, sobre negócios, tudo que vocês podem aplicar efetivamente no negócio de vocês para poder ter resultados interessantes. Dá para dizer que a gente quer ser a referência na informação confiável sobre marcas e negócios e trazer insights valiosos para você aplicar no seu negócio. E eu acho que a gente pode começar falando da primeira tendência que está surgindo para 2025, que é o fim da romantização. Mas aí, Natália, o que é romantização do consumo? O fim da romantização do consumo, então, é a gente não consumir por consumir. O que é isso? Justamente as novas gerações estão vindo com um novo padrão de consumo. Ou seja, elas estão verificando outras nuances para além de consumir apenas com o emocional. Elas estão focando mais na sustentabilidade, estão verificando como que as marcas estão se portando para justamente não comprarem por comprar e depois daqui a pouco serem detratadas, enfim. Então é um ponto muito importante que a gente tem aí, que está vindo com bastante força. Legal. Dá para dizer que é o consumir se importando com o impacto que aquele serviço, aquele produto, aquela empresa causa no meio ambiente, causa na sociedade, inclusive, né? Conceitos tanto sustentáveis quanto até conceitos éticos ali, né? Exatamente, porque a gente está tendo diversas crises aí no planeta, ou seja, a gente pode verificar que tivemos a pandemia, então, há uns anos atrás. Além disso, também tivemos algumas catástrofes acontecendo, inclusive, no Rio Grande do Sul. Então, todas essas questões vão impactando no como que as pessoas estão olhando para o mundo e como que elas estão também olhando para o que elas estão consumindo. Então, o que eu estou consumindo está impactando de maneira positiva ou não está impactando de maneira positiva? Tem um propósito por trás daquela marca ou simplesmente ela só está produzindo e não está pensando em como se portar na sociedade atual? E o legal de trazer para cá também é que isso é uma coisa muito das novas gerações, né? Essa é se importar com o meio ambiente, se importar com conceitos éticos. Acredito eu que é por todas essas catástrofes que tu citou, que a gente está vivenciando cada ano de forma mais grave, digamos assim, e os mecanismos de mídias sociais auxiliam em divulgar esses assuntos, né? Então isso acaba trazendo um impacto muito mais da gente olhar para dentro, olhar para nossa futura geração que está vindo aí e entender como a gente pode se conscientizar, não somente com a parte de resíduos, mas também de focar em empresas que buscam essa sustentabilidade, essa consciência também ética ali com os seus próprios colaboradores, com o seu próprio público que atende, né? Exato, é uma questão da gente pensar para além da sustentabilidade, também de pensar em saúde. Por quê? Porque a gente está falando de saúde mental, saúde física e pensando justamente para a população que está vindo depois. Então, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Até saiu uma reportagem essa semana da NASA dizendo que o Brasil ia ser um país que ia ficar inabitável em 50 anos. Como assim, pessoal? Então, a gente tem que justamente começar a pensar nessas questões e as marcas precisam sim pensar em estratégias, como tu havia comentado, né, da gente poder aplicar dentro das nossas empresas também uma questão ética, aplicar um cuidado, então, com essa saúde, com essa sustentabilidade e o que a gente está fazendo com as nossas ações, sejam elas nas mídias sociais, com quem que a gente está comunicando, enfim, ou também com os nossos produtos, o que a gente está propondo com os nossos serviços, qual que é a influência que a gente está tendo no mecanismo da sociedade, nessa questão de consumo também. Então, a gente precisa ter muita atenção justamente para não ter problema de a gente ser uma influência negativa, então, para essas futuras gerações. E como também havia comentado, esta questão de as outras gerações, né, anteriores, de repente, não estarem focando tanto, é porque a gente tinha, sim, o planeta muito, né, ali disposto para a gente poder usufruir de diversas coisas, enfim, porém, isso vai mudando, as catástrofes vão chegando, está cada vez mais em voga, e aí não é mais aquela coisa que a gente estudava na escola, né, vai acontecer
um aquecimento global, vai acontecer tal coisa, enfim, tem uma questão realmente de estar acontecendo atualmente, então nós precisamos ter muito foco nisso, para não ter problema da gente prejudicar, então, a nossa sociedade. Eu acho que também o que ajuda é a própria transparência, né, de dados que a gente tem hoje pelas redes sociais, né? Então, a gente, além de ver o que está acontecendo, não só na nossa região, mas em diversos lugares do mundo, e ter dados que realmente a parte global está mais instável, e são dados comprovados ali pelo Gov, comprovados pelo governo, né? Eu acredito que isso traz uma consciência, né, novamente falando, maior para os novos consumidores, para essa nova geração. E um aspecto que eu queria trazer aqui, puxando já um gancho, né, para uma segunda tendência que está crescendo no mercado, é a parte da economia por experiência. Né? A gente já falou que o pessoal já está buscando produtos mais saudáveis, produtos com mais sustentabilidade no mercado, empresas que dispõem, no caso, a parte mais sustentável para as pessoas. E sobre a economia da experiência, Natália, o que tu acha e o que ela é, primeiramente, para o pessoal entender? Então, a economia da experiência é justamente a gente passar a focar em propor experiências para o nosso público. Ou seja, o que é experiência, né? É a gente poder fazer o algo a mais. É não apenas entregar ali aquele produto ou aquele serviço que a gente se propôs, mas sim agregar algo que seja até mais sensorial, ou que as pessoas consigam justamente ter aquele sentimento, né? Para além de apenas aquele produto ou aquele serviço. Então, é a gente pensar justamente em ter um ambiente que agrega experiência, por exemplo, o ambiente que a gente está aqui agrega essa experiência. O ambiente instagramável, como eles falam. Exatamente. Tem uma questão sensorial, de visual, uma questão sensorial de sentir realmente essas questões. Vocês estão escutando o áudio também, então tem toda uma questão de experiência sendo abordada. Para além disso, também a gente pode pensar em justamente locais, né, sejam de alimentação, como um restaurante, por exemplo. Até a gente tem diversos exemplos, no caso, inclusive um aqui na região, que é um restaurante que a gente gosta muito, que pode ser simplesmente, eles poderiam oferecer um fundi ali, a gente comer e tal, e pronto, tá feito o negócio. Mas não, tem toda uma experiência de a gente preparar ali a nossa carne, de a gente preparar os nossos vegetais, se tu fores vegetariano, enfim, ter aquele cuidado. Além disso, tem toda uma experiência das pessoas que estão atendendo. Tem todo um cuidado sonoro também. A iluminação, ela é focada para justamente a gente ter algo que é mais romântico. O visual que a gente tem lá. Então, é toda uma construção para justamente a pessoa sair de lá e simplesmente, nossa, a experiência foi incrível. Então, pode ser que, às vezes, claro, o ideal, pessoal, é que a gente tenha justamente produtos, tudo corroborando para algo bom. Mas pode ser que daqui a pouco o teu produto nem seja tão bom assim, ou o teu serviço nem seja tão bom assim. Mas se tu focares nessa economia de experiência, tu vais ter um diferencial incrível para poder agregar, né, justamente em algo a mais, digamos assim. Eu queria até trazer um dado aqui da WGSN, né? Para quem não conhece, é uma empresa de autoridade global em tendências de consumo, tá? E ela já trouxe para nós que já em 2023, cerca de 52% dos brasileiros já tem essa forma de consumo por experiência. Né? Se você é da região sul do Brasil, certamente já deve ter ouvido falar sobre a cidade de Gramado. É uma cidade que é muito turística, por justamente ter essa incrementação da experiência em dos espaços. Então, tu encontra vários restaurantes, né, chocolaterias e vários outros estabelecimentos, tudo com um ambiente instagramável, colaborando por uma experiência ali, né, juntamente com o consumidor, juntamente com um produto, né. Às vezes é um produto que é normal de mercado, né, e as pessoas estão buscando essa experiência, né. Então, até uma dica que fica, no caso, né, produtos sempre vão ter. Vai ter o meu, vai ter o do meu concorrente, vai ter o do meu amigo, vai ter diversos produtos e pode ser iguais no caso, né? O que está levando em conta agora o quesito de valorização é a experiência, né? Então a gente tem, por exemplo, a cidade de Gramado que corrobora muito para isso, né? Restaurantes aqui na nossa cidade também que trazem essa experiência, né? Então isso é muito legal. Exato. E a gente pode também sair um pouco desse âmbito que a gente citou muito, local, né? Enfim, mas o mínimo que tu fores fazer daqui a pouco no teu produto, numa entrega ali, ou até mesmo a gente partindo então para uma questão digital efetivamente, se a gente começar a focar em experiências que a gente pode agregar então aí inteligência
inteligência artificial, que a gente pode agregar, então, nossas comunidades também, fazer lives, enfim, trazer algo mais para o presente, voltado para essa questão do digital, a gente também consegue. Então, é a gente pensando nessa construção como num todo, né, de conseguir criar essas experiências também em todos os nossos pontos de contato como marca. Outra tendência, até puxando outro gancho que tu falou, que está aumentando bastante, são justamente as comunidades digitais. Né? Ao meu ver, é uma forma excelente para tu começar a construir ali uma marca forte, um posicionamento com um grupo pequeno de pessoas, fidelizar esse público e, claro, vender mais, né? Exatamente, é essa conexão efetivamente, né? O que é criar uma comunidade? É justamente a gente conseguir se conectar com as pessoas ao ponto de que elas estão querendo fazer tudo conosco. Ou seja, justamente elas têm os mesmos valores, elas têm as mesmas visões, elas querem chegar num objetivo em comum que nós também temos. Então, é uma tendência que vem vindo bem forte e as marcas, elas precisam estar atentas para justamente criarem essas comunidades. As marcas que já estão fazendo isso, elas com certeza estão vendendo mais, como tu comentaste, né? Então, elas estão conseguindo ter essa conexão maior com o público. E a gente pode ver, sim, marcas mais antigas aí de mercado que não pararam no tempo e estão ainda assim criando essas comunidades, estão criando essa conexão, elas vão ainda perdurar ao longo do tempo. Agora, marcas que são mais antigas e que não estão focando nessa tendência, elas estão ficando para trás, justamente pelo fato de que a gente não está corroborando com as pessoas dando suas opiniões, as pessoas trazendo ali os seus insights para aquelas marcas, as que estão escutando, a gente teve um exemplo bem forte nos últimos tempos aí, que foi a Boca Rosa, a Bianca, né? Ela tem uma comunidade online muito forte. Ela tem um posicionamento bem forte também. Ela decidiu criar ali a marca dela autoral, efetivamente, das maquiagens. Aconteceu algumas coisas que quebrou um pouco aquela expectativa do público como num todo, que foi o fator de que ela teve uma logística não tão bem consolidada, o que acarretou em ter, enfim, produtos chegando quebrados para as pessoas, né, enfim. Mas, ainda assim, a comunidade dela tá tão fortalecida que mesmo com haters na internet falando que eles não tinham se preparado direito, que tava com aquela entrega não sendo adequada perante o que ela tinha agregado que seria, mesmo assim a comunidade dela se posicionou de tal forma que disse, não, a gente sabe que tu estás te empenhando, a gente sabe que tu estás fazendo algo, né, realmente pensando numa qualidade, e se isso aconteceu, foi realmente porque teve algum gap, algum erro, e ela veio e conversou com a comunidade dela, trouxe que realmente estava preocupada com a situação. Então, se a gente parar pra pensar, nossa, é uma marca de maquiagem que tá nascendo. E olha a força que ela tem perante daqui a pouco outras marcas mais antigas que não criaram essa comunidade e daqui a pouco, se acontecer alguma coisa nesse sentido, pode ser que elas não tenham um impacto tão grande. Então, ela ter se mostrado, né, fiel à comunidade dela, ter se mostrado comprometida com aquilo ali, fez toda a diferença no resultado dela no final também. Não, com certeza, até porque o ser humano, ele é, por nascença, digamos assim, né, carente de atenção. Então, a gente gosta de estar sempre no mesmo meio, com as mesmas pessoas, com o mesmo pensamento, ser aceito. E as comunidades, elas fazem isso, porque está todo mundo ali com o mesmo interesse, seja no produto, seja no serviço. Então, tem praticamente uma legião de pessoas, todas elas com o mesmo interesse, com os mesmos objetivos, né? Pessoas com pensamento muitas vezes similares, e isso traz um comodismo, traz também um conforto para a pessoa. E é aquele efeito manada, a gente pode utilizar aqui também, né? Quando uma pessoa compra, né? Se tu tá no mesmo grupo, tu vai querer ter aquilo. E aí a gente pode citar ao longo do tempo inúmeros casos, né? Até o caso, eu acho que mais, digamos, que ficou mais evidente no mundo faz anos é o caso da Apple, né? Quando a pessoa, ela compra um iPhone, ela acaba divulgando isso, e as outras pessoas com o iPhone já se conectam com isso e tu tem um número crescente de consumidores de iPhones ano após ano, no caso. Exatamente. Né? E a gente pode sim se utilizar de características que a Apple se utiliza, então, pra gente justamente aplicar nas nossas marcas. Ah, mas tá tão batido falar da Apple, né, e tudo mais. Sim, pessoal, mas a gente tem diversas marcas que estão fazendo, eu acabei de citar no caso da Boca Rosa, por exemplo, né? Então, a gente tem diversas possibilidades para justamente corroborar com essa comunidade, então,
a gente poder criar esse efeito manada e fazer com que as pessoas desejem o nosso produto, desejem o nosso serviço, elas queiram estar mais próximas de nós. Então, não é uma questão de apenas a gente ali criar, que daí vai junto, né, naquela questão da economia da experiência também. Ah, vou pensar aqui, vou criar uma experiência interessante, enfim, mas e aí? Quais que são os valores do teu público? Tu realmente estás focando nesse público, né? Realmente estás verificando o que ele busca, o que ele quer. A tua marca está também, né, tomando cuidado com como ela foi construída ou não? Então, às vezes, a gente também vê marcas se perdendo no meio do caminho por justamente terem feito uma construção. A Levis até bem que passou por isso, assim, falando, né, ela fez uma construção de posicionamento, aí ela comunicou com um público específico, depois, com o tempo, ela decidiu mudar um pouco o posicionamento dela, aí aquele público específico, ele meio que se sentiu lesado, assim, ele não sabia mais se ele fazia parte daquela comunidade ou fazia ainda, e aí ela mudou de novo o posicionamento, então ficou uma confusão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, claro, a gente está citando marcas grandes, né, mas independente do tamanho que for a tua marca, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente está comunicando, então, para justamente a gente conseguir criar essa comunidade, verificando como a nossa marca se porta, verificando quais que são os nossos valores, qual que é a nossa visão de mundo, para que esteja unida com essa nossa comunidade e dessa forma a gente consiga perdurar pelo longo prazo, no caso, né, que é o que a gente mais espera. Afinal, a gente não cria empresas para elas morrerem, ao menos eu espero que vocês não façam isso, que vocês criem empresas para que elas perdurem ao longo do tempo, né, para que as marcas sigam impactando no final das contas e criando essas experiências e criando essas comunidades. Porém, a gente tem que também tomar cuidado com o que está acontecendo aí no mundo atualmente. E aí a gente pode falar também de uma outra tendência, que é justamente essa personalização que a gente tem por essas informações, que a gente tem, esses dados que a gente tem, porém, um cuidado também com os dados, não é mesmo, Lucas? Com certeza, né? Se a gente vai notar, 2014 está sendo um marco histórico na parte de proteção de dados. 2014, 2024. Está sendo um momento histórico na parte de análise de dados, de privatização, né? Por quê? Porque hoje em dia, né, é muito fácil tu colher dados, no caso de pessoas na internet. Isso muitas empresas se utilizam até propriamente na parte de tráfego pago, né? A gente utiliza bastante na coleta de dados. Porém, desde o iOS 14, que veio vindo dificuldades na parte de coleta desses dados. E este ano de 2024, né, muitas empresas que trabalham no meio digital, que fazem captação de lead, já estão notando essa dificuldade de tu conseguir coletar os dados, né? Porque a gente está tendo basicamente uma reviravolta na coleta por cookies, né? Que o cookies é aquele... Quando tu concorda ali em tu passar alguns dados principais para as pessoas, no caso, quando tu entra num site, para elas entenderem, no caso, que é você que está entrando no site, ela conseguir também, através desse entendimento, te anunciar até propriamente produtos dela, né? Então, isso está sendo mais difícil a gente ter acesso a esses dados. E, no caso, isso vem bem de contra de falar da personalização da privacidade, né? Exato, a gente tem que tomar cuidado no caso, porque a gente tem essa personalização sim, mas justamente como tu comentou, de ter esse cuidado com os dados. Então, o que a gente personalizar? É justamente a gente passar a verificar esses dados, passar a olhar com mais carinho justamente para eles e justamente começar a fazer uma personalização ainda maior para esse nosso público. Então, corroborando com essa questão das comunidades, com essa questão da experiência também, então, vocês podem verificar que todas as tendências, elas vão se interligando, porque não é algo totalmente desligado uma coisa da outra, né? A gente tem, sim, essa conversa de todas as tendências, mas a gente tem que ter, sim, essa quesito da personalização. Então, a gente vai olhar para esses dados, a gente vai olhar para o nosso público, a gente vai verificar o que ele quer, como a gente estava comentando, e justamente vai começar a personalizar essa experiência, vai começar a fazer uma entrega mais interessante. Aí entra também a questão, mas eu não consigo fazer essa coleta, eu sou muito pequeno ainda, eu não tenho um site que vai fazer uma coleta, eu não tenho ali uma landing page que vai fazer a coleta dos dados da pessoa para fazer uma entrega de um produto ali digital, enfim, não tenho isso. Como é que eu faço? Começa justamente pelo teu Instagram. Abre ali uma caixinha, questiona o teu público, faz tuas enquetes, vai conversando com as pessoas. E dessa forma, tu vais conseguir ter retornos justamente delas, vai ter esses feedbacks, né? E vais conseguir, então, ter uma personalização ainda maior. Então, tu vais poder verificar, bom,
o pessoal não tá querendo que seja verde, tá querendo que seja laranja. Então, eu vou fazer as coisas laranja, eu vou começar a personalizar mais esse processo. Então, a gente tem que começar a olhar mais para essa questão justamente porque a gente tem sim um alcance muito maior. E esse alcance muitas vezes faz com que as marcas passem a simplesmente generalizar muitas coisas. Elas passam a não ter essa personalização, não ter este cuidado. E a gente precisa sim ter este cuidado com o nosso público, não é mesmo? Com certeza, né? Muitas pequenas marcas, se a gente vai falar, elas não sabem dizer qual que é o público-alvo delas. Elas acham que conseguem vender tudo para todos. Isso é um grande problema, né? Uma empresa que a gente costuma falar, pelo menos quando a gente está conversando ali entre profissionais da área, que a empresa que quer vender tudo para todos, na verdade, não vende nada. Então, saber quem é teu público-alvo, buscar isso, questionar isso para as pessoas que te seguem, quais produtos que elas queriam ver ali tu vendendo, modelos e afins, isso é muito interessante, né? Então, tu não precisa, na verdade, ter um canal de captação de massa de dados. Pode começar pelo teu próprio público pequeno no Instagram, né? Como tu comentou na parte das caixinhas, né? Questionar para eles sobre algo que eles queriam ver ali, seja ele produto, serviço, né? A gente está falando bastante em produto, mas isso vale para serviço também, né? Exato. Não, e a gente tem aqui duas questões que a gente pode comentar. Quando a gente é pequeno, é mais fácil a gente ter essa proximidade. Então, pessoal, se as pessoas comentarem na publicação de vocês, se elas responderem uma caixinha, se elas te chamarem no direct, conversa com ela. Por quê? Porque ela perdeu tempo, entre aspas, ali, né? Ela investiu o tempo dela para conversar contigo, para tirar uma dúvida, para te dar uma sugestão. Ah, mas eu não estou disposto a receber sugestões. Bom, então tu não estás disposto a crescer, será? Não estás disposto, né, a fazer algo diferente, enfim. E aí a outra questão é justamente a gente começar a criar esses conteúdos, né, que conversem com esse público, para justamente gerar essas conversas. Porque de nada adianta a gente simplesmente, mas eu quero que as pessoas conversem comigo. Mas e aí? O que tu estás fazendo para que as pessoas queiram conversar contigo? Tu estás entregando alguma coisa de valor? Tu já estás te posicionando ali no digital? Já estás conversando com elas, né? E por que a gente fala do digital e a gente não tá falando ali do físico, né, pessoal? Porque fica mais difícil chegar na rua e ficar entregando um panfleto para as pessoas para justamente fazer com que elas queiram conversar contigo ali na hora. Então, facilita ali esse processo, elas passam a te seguir pelo que elas querem consumir no final das contas. E eu acho que isso é um grande diferencial também que a gente tem na atualidade aí nos últimos anos também, né? Não, com certeza, né? Até porque se a gente parar para pensar, a gente está vivendo uma era de obesidade de informação. Então a gente tem muita informação ao tempo todo, 24 horas por dia, né? As pessoas hoje param, mexem no celular, é uma carga de informação, não é uma coisa simples. Então, o que tu, como marca, como empresa, tem que pensar para conseguir atingir uma fatia de mercado, conseguir se consolidar, se diferenciar, né? Justamente não fazer o que as outras marcas estão fazendo. Então, tua marca ela precisa sim ter personalidade. E essa personalidade não precisa ser inventada, pode ser a tua personalidade por trás. Isso vai conectar com o teu público, isso vai conectar com as pessoas que querem consumir os teus produtos e através disso tu começa assim a elaborar uma marca com um posicionamento adequado, com um posicionamento forte nas redes sociais, né? Exato, e como se diferenciar, né? Que é ali uma polêmica que a gente tem na atualidade, que justamente não preciso me comparar. E não, pessoal, como marca, a gente precisa se comparar, a gente precisa ter essa comparação, olhar para os lados, verificar o que os nossos concorrentes estão fazendo, não simplesmente fechar os nossos olhos e falar assim, não, eu vou fazer só o que eu quero. Então, para além, né, da gente também escutar o nosso público para criar essa personalização, a gente também precisa olhar para o mercado como num todo para justamente conseguir ter essas informações de o que é o diferencial realmente. Eu estou fazendo mais do mesmo ou não? Eu estou agregando algo diferente já e daqui a pouco eu nem sabia ainda que eu estava agregando algo diferente e eu estou possibilitando, né, fazer coisas novas, estou possibilitando um cuidado mais específico. A gente volta também lá para além da personalização, né, também essa questão do que, como as pessoas estão olhando hoje para as marcas. A gente não está mais romantizando o consumo, então como que está esse consumo? A gente está realmente também corroborando com essa questão de poder entregar algo que esteja de acordo com o que elas esperam, de saúde, enfim, e daqui a pouco os nossos concorrentes não estão fazendo, então a gente também tem que ir focando nessas questões, e aí entra uma outra tendência, que é justamente a gente começar a olhar mais para os nossos marcos pessoais, né, Lucas? Com certeza, né? Se a gente analisar nos últimos anos, a gente tem jovens amadurecendo muito rápido
e nós temos pessoas de 50 anos mais muito ativos no mercado. Então, a gente está presenciando uma quebra de marco, né? O que seria a quebra de marco, né? Se a gente pensar no natural da vida, a gente nasce, aí lá com tantos anos a gente vai encontrar alguém, casar, ter filhos, né? Depois vai se aposentar. Então, hoje em dia, isso está muito mais aleatório, né? A gente tem hoje acontecendo de tudo no mundo, a todo tempo, a qualquer momento, né? Então, algo que vem também forte no quesito dessa quebra de marco justamente são as pequenas conquistas, né? O que seriam isso? As pessoas hoje já estão comemorando pequenas conquistas, né? Como assim? Né? Se a gente vai pensar, quem nunca aí vivenciou, presenciou ou viu um aniversário de pet, né? Agora, algo que... olhando no mercado, que apareceu para mim, que eu achei sensacional, as pessoas comemorando divórcio. Né? Então, as pessoas estão olhando para essas pequenas... Bom, tu achou sensacional, não porque a gente está pensando nisso. Não, seria relacionado ali a que as pessoas estão olhando para essas pequenas etapas da vida, que muitas vezes algumas passam e outras não, algumas dão mais valor e outras não, e estão comemorando isso. Então, abre até um grande parênteses aqui para as empresas olharem para essa nova forma de consumo, para olhar para esse novo público que está surgindo, né? E aí até inventar um produto ou serviço, né? Se a gente vai olhar, por exemplo, pode estar surgindo no mercado uma festa especialista, uma empresa especialista em festas para pet, em festas para divórcio, ou entre várias outras coisas que a gente tem no mercado hoje, que são momentos comuns no dia a dia, que se a gente vai olhar uns 10, 15 anos atrás, não se vivencia isso. Né? Na realidade, se vivenciava algumas coisas até, mas também a mídia não estava com isso em voga. Então, também, por exemplo, tinham pessoas, sim, que tinham seus pets como filhos e faziam, né, já algumas coisas. Porém, aquilo ali era visto como algo muito estranho. Então, não se falava muito sobre isso. Porém, atualmente a gente já tem, né, uma crescente sobre isso. Até se a gente está falando do mercado pet, tem muitas coisas de oportunidades aí para o pessoal do mercado pet. Tem, enfim, N outras oportunidades que a gente pode falar, que também conversando com os jovens no sentido de trabalho, né, que antes daqui a pouco não era uma coisa que se conversava tanto, porque, mas a carreira primeiro precisa fazer a faculdade, depois vai fazer, né, uma especialização, aí depois vai passar a trabalhar, e aí posteriormente a isso, aí vai se casar, aí precisa ter filho, então também a gente já tá vendo também mulheres, né, quebrando um pouco com essa questão de que, não quero ter filhos, né, casais em si construindo dessa forma. A questão também, como tu comentou, de pessoas com maior idade, a gente citou 50 anos, mas a gente vê sim pessoas de 70 até 80 anos fazendo exercício físico. Então, esta questão também de a gente poder ir verificando como que esses marcos estão, né, sendo quebrados de forma diferente, justamente, e focar em experiências aí, de novo, em personalização para esses públicos que estão sendo diferentes agora, né? Eles estão se portando de forma diferente. Então, o que é a minha marca ela pode fazer, então, com essas pessoas, né? O que ela pode fazer para essas pessoas também. E a gente vai verificando essa tendência, então, que a gente tenha para os próximos anos, justamente ver outras vertentes de padrões, no caso, sendo quebrados também. Uhum. Outra coisa também que a gente vai notar, né, de tudo que a gente conversou, as empresas para 2025, elas vão precisar ser mais maleáveis. Elas vão precisar ser mais focadas em inovação, estudar esse público que novo está surgindo no caso e se desprender um pouco da parte da expectativa etária das pessoas na hora de produzir um produto ou um serviço, né? Justamente por tudo isso que a gente está comentando no caso. Sim, porque tem uma quebra aí nessas gerações. Então, eu aposto que tu conhece aí um jovem que é super focado em trabalho e daqui a pouco um idoso que, deixa a vida me levar, não quero saber, enfim, não tem filho, não tem ninguém na família e tudo mais, tá curtindo viajar. Então, às vezes, são padrões, né, que são diferentes, que a gente tava daqui a pouco esperando que uma pessoa 40 a mais, ele daqui a pouco estivesse mais focada em ter ali sua família, já ter uma carreira bem consolidada, enfim, e uma pessoa mais jovem estar pensando em daqui a pouco curtir um pouco, ir para as festas e tal. Isso está se quebrando, então a gente tem que começar também a verificar como que esses públicos estão se portando justamente para poder oferecer, então, né, produtos e serviços, enfim, que possam fazer essa diferença. E aí até vem uma outra questão, né, de outra tendência,
que está junto nessa questão dos marcos, que é justamente a gente olhar para saúde, bem-estar e também a gente pegar e focar mais nessa quesito de sustentabilidade. Mas a gente olhando então para saúde e bem-estar, a gente tem justamente diversas empresas fazendo diversas coisas para que as pessoas tenham mais saúde física e mental. Então, isso vai para além do nosso posicionamento como marca para fora. A gente também tem que passar a olhar para dentro. Então, como que eu, uma marca que estou ali, tenho meus colaboradores, enfim, como que eu estou me portando com os meus colaboradores? Eu estou colaborando para que eles tenham mais saúde? E aí, falando em saúde no aspecto amplo, porque justamente as novas gerações também estão olhando com mais carinho para essa questão da saúde, para essa questão do bem-estar, e não estão apenas, né, eu vou fazer ali, vou ter minha carreira, enfim, fazer um monte de coisa, e aí não vou olhar para esse lado. Não, é viver ao mesmo tempo que está se criando, se produzindo, e isso, tem também toda uma crítica aí, né, de que, tá vindo uma geração muito mimimi, enfim, porém é um cuidado que está se tendo para justamente ter uma longevidade muito maior. E isso está possibilitando, sim, mais longevidade, está possibilitando, sim, mais qualidade de vida para as pessoas durante toda a sua trajetória também. E está junto também com essa questão dos marcos, né? Se a gente dá uma analisada também, né, a gente vê um número crescente de serviços como nutricionistas, psicólogos, pessoas relacionadas à área da saúde, da beleza, né, relacionado ali a tratamento de pele. Então, são todos serviços que estão crescendo de uma forma descomunal, que muito tempo atrás tu conhecia, era um que outro que fazia e não dava tanta bola, né? Então eu acho que isso é uma coisa dessas novas gerações que estão vindo, né? Por todos esses fatores que a gente comentou no início, de pandemias que a gente já enfrentou, né? Desastres naturais, entre outros, né? Até desafios éticos que teve na sociedade. Eu acho que tudo isso traz essa conscientização para as pessoas verificar novas possibilidades, né? Se cuidar melhor e com isso ir atrás de profissionais, né? Fazer esses cuidados que na verdade é aquele famoso 1% a cada dia, né? São cuidados pequenos a cada dia que tu faz que vai te dar uma vida mais longeva, vai te dar uma vida mais prazerosa, né? Tu vai conseguir chegar ali na sua velhice, digamos assim, conseguindo levantar seu neto, conseguindo ali jogar futebol com ele, entre outras coisas, né? Coisa que se a gente vai pensar também mais retroativo, né? Mais antigamente a gente já tinha ali uma pessoa de 50 anos como se fosse velhos, né? Então a gente já pensava no caso, no quesito dos nossos avós, era uma pessoa, digamos, mais judiada da vida, era uma pessoa assim que não tinha tanta mobilidade, né, tanta saúde assim depois de 50 anos. Isso é uma coisa que está mudando bastante, né? Então, hoje em dia, às vezes, quando até tu vai comparar fotos assim entre pessoas, né, tu não diz que aquela pessoa hoje tem 50 anos. Coisa que um tempo atrás, às vezes, tu olhava para as fotos das pessoas e dizia que aquela pessoa tinha muito mais idade do que aparentava ter. Exatamente, tem um cuidado justamente, né, em toda a trajetória de vida. E quando a gente cita, pessoal, também essa questão, né, das novas gerações, enfim, a gente não tá falando da gente, por exemplo, né, a gente também tá falando ali dos pequenos que estão vindo com um pensamento muito diferente para a vida, né, eles estão vindo com um foco como num todo de todas essas coisas que a gente está falando, de justamente olhar para a vida de forma diferente. Então a gente tem que passar a justamente verificar o que está acontecendo então, porque afinal de contas eles vão ser a população do mundo no futuro. Então, se a gente quer que as nossas marcas perdurem, né, se a gente quer sim ofertar coisas para esse público, então a gente tem que passar a olhar, por isso tendências. Por isso quando a gente pensa, né, até tem um dado que eu acho que é bem legal de falar, Lucas. Eu tenho ele aqui, também é da WGSN, né? Basicamente, eles têm a seguinte frase, né? Atualmente, o seu futuro consumidor representa hoje apenas 5% do seu público. E no futuro, ele representará 100%. Né? Isso daí nos mostra que o público está mudando. Né? Você está atingindo hoje, né, uma pequena parcela do seu público do futuro. Por que uma pequena parcela? Porque eles estão ainda muitas vezes em desenvolvimento. Às vezes não tem maturidade, às vezes não tem poder aquisitivo ainda, né, que vão ter lá na frente. Então, conhecer o seu público, essa minoria muitas vezes do seu público hoje, acompanhar as mudanças, porque esse público com esse pensamento hoje, com certeza vai ser o mesmo público com um pensamento diferente lá na frente. Então, isso são coisas que
vão fazer toda a diferença na hora de ter um posicionamento adequado, ter um posicionamento correto, forte e, claro, né, vender mais, colocar mais dinheiro no bolso, que eu acho que no mundo de negócios quase tudo se resume a isto, né? E até eu queria ver contigo, a gente basicamente já apontou todas as tendências de mercados que a gente queria falar hoje, né? E se tu fosse resumir tudo que a gente conversou, né? Porque basicamente todos os assuntos eles são intercalados, né? Se a gente for notar, e não são assuntos, nossa, extremamente novos, não é uma coisa mágica, é uma coisa que está acontecendo. Geralmente acontece de uma forma mais lenta, né? E as coisas aceleram com o tempo. Por isso, tendências para 2025, né? É algo que já está acontecendo e tende a se agravar mais no sentido bom da palavra, né? Para 2025. Como é que tu resumiria tudo que a gente conversou hoje? Bom, o resumo é que justamente a gente tem que olhar mais para o nosso consumidor. Acredito que esse é o principal foco, assim, focar mais no nosso público, conseguir estudar um pouco mais sobre o que está acontecendo, para justamente fazer todos esses processos. Bom, se está tendo o fim da romantização desse consumo, por quê? Né? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Como que esse público está se portando? Se está tendo um foco maior na saúde, como a gente estava comentando, por quê? Que está tendo esse foco maior, o que eu posso fazer para melhorar isso daí? Se a gente tem que focar em experiência, em personalização, mas também com cuidado com esses dados, por que isso está acontecendo no mercado? Então, eu acho que o grande resumo é justamente a gente parar para estudar, porque sim, pessoal, se a gente tem um negócio, a gente precisa estar em constante evolução, em constante aprendizado ali justamente para poder ir aplicando e não parar no tempo, independente de ser um negócio que está há 5 anos no mercado, está há 10, 20, 30, enfim, o que for. Então, a gente tem que sim verificar, então, cuidar mais desse nosso consumidor. E aí, como dicas práticas, justamente para a gente cuidar mais desse nosso consumidor, né? A gente entendendo ele, é justamente a gente passar, bom, se eu não estou conversando tão bem com ele, então, se eu não estou, então, tendo ações tão interessantes, então, preciso ajustar a minha comunicação. Eu preciso conversar mais com essas pessoas. Eu quero atingir o público mais jovem, eu quero atingir o público um pouco mais velho, eu quero atingir os adolescentes que, num primeiro momento, não estão tendo poder aquisitivo, mas no futuro terão. Como é que vai ser esse processo? Como que vai ser a comunicação que tu vais ter para conseguir conversar com eles também? Outro ponto que a gente comentou também anteriormente é justamente a gente ter experiências, né? Então, a gente justamente propor experiências no nosso produto, no nosso serviço. Não sei se tu quer citar mais algum exemplo, a gente citou alguns, mas se tu quer citar mais algum exemplo que a gente pode propor de experiência. De experiência, né? Eu acho que... Bom, a gente falou muito em produto, né? Se a gente abrir um parênteses para a parte de serviços, né? Eu acho que algo que seria uma inovação, pelo menos eu não conheço, né? Isso que eu já passei por muitas áreas, muitos escritórios que esse profissional ele atua diretamente, né? Que é o prestador de serviço doméstico, né? Imagina hoje um prestador de serviço doméstico que ao final da sua limpeza, da limpeza do seu ambiente ali, ele deixasse um cheiro específico no ambiente, não um produto que a própria empresa comprou, mas um cheiro ligado à marca dele. Com certeza esses profissionais ao entrar nesse ambiente notariam esse cheiro e com certeza aí já pediriam, já iam tentar saber quem fez aquilo. E aí isso daí passa por mais indicação. Então a gente consegue, na verdade, se a gente parar a pensar, a gente consegue agregar experiência não só em produtos, não só em ambientes, mas em serviços também. Exatamente. E aí vem uma outra questão que a gente pode utilizar, né, para as nossas empresas como um todo, para as nossas marcas, que é a inovação. Isso daí que tu trouxeste é justamente algo de certa forma, que ao menos a gente nunca viu, né? Algo que seria inovador, ter uma marca ali que ela vai criar o seu próprio cheiro, enfim, ou então ela vai comprar ali um cheiro específico, mas aquilo ali vai ser o cheiro dela, né? Assim como às vezes a gente entra em lojas, enfim, e tem também um cheiro específico daquela marca, ter ali o prestador de serviço, então, doméstico, também colocando, né, o seu cheirinho, o seu lado sensorial ali na questão, é uma inovação. Então, uma outra dica é justamente inovar. É a gente parar para pensar assim, bom, mas para isso, né? O que o mercado está fazendo? O que já está acontecendo? E aí a gente justamente sair um pouco fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa e agregar essas inovações, mas também, eu não sou muito boa, não sou muito criativo, não tenho muito dinheiro também para poder fazer um investimento daqui a pouco em profissionais, ou enfim, então se adapta.
que é uma coisa também que a gente estava comentando, que tu trouxeste, né? Que não adianta as marcas não se adaptarem, não adianta ser inflexível e não passar a olhar, então, para tudo o que está acontecendo e não se adaptar. Outra questão é justamente com tudo isso, né? Contribuir para um futuro melhor. Então, não adianta também a gente simplesmente, vou aqui seguir fazendo o que eu tô fazendo e tal, porque eu acho que não vai ter um grande impacto, então, eu fazer uma diferença no meu posicionamento, ou agregar alguma experiência no meu serviço, no meu produto. Mas e aí, qual que está sendo o impacto? Né? Tu estás contribuindo para um mundo melhor, e isso falando também com a tua comunicação. Por exemplo, tu és uma empresa totalmente digital, não tenho nada físico, né? Meus produtos, eu vendo apenas serviços digitais, infoproduto, enfim. Mas como que a tua comunicação está sendo feita? Está sendo feita em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, de uma sociedade mais ética, né? Com uma moral mais interessante, ou não? Tu estás colaborando para algo que vai, enfim, acabar com o nosso planeta, que vai ser ruim para alguma parcela da população. Então, tudo isso vai contribuindo para um futuro melhor no final das contas. Tens mais alguma dica? Olha, se eu pudesse resumir, né, em 3 dicas práticas, no caso, para as pessoas que assistiram até o final e levar para os seus trabalhos, levar para a sua marca e até para a sua vida, isso, né, seria a primeira, entender as características desse público que está surgindo. Como a gente comentou, acho que isso vai ser uma grande virada de chave aí para as marcas que implementarem isso. Né? Se preocupar mais em entregar experiências agregadas aos produtos e serviços. Isso pode fazer o teu produto que não tem diferencial ser um grande diferencial na entrega da experiência, e ficar atento com a cultura das pequenas conquistas. Então, olhar para essas pequenas conquistas. O que tu, como marca, pode fazer para conseguir inovar nesse ambiente, inovar nessa nova forma de comemoração, nessas pequenas coisas da vida hoje que o pessoal está dando relevância. Exatamente. Para isso, aí outra dica é justamente a gente fazer essa construção das comunidades, né? Porque como que a gente vai saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão querendo, se a gente não está olhando para o mercado, se a gente não está criando essa comunidade para conversar com ela. Então, abrir esses espaços para justamente colher feedback, né? Porque feedback é ouro também. Então, a gente tendo essas informações, estar se adaptando, como a gente já havia conversado, e aí justamente a gente fazer essa entrega personalizada, com experiência, enfim, para poder surfar, então, essas ondas que valem a pena ser surfadas no nosso futuro aí, nos próximos anos, porque não é uma coisa só 2025, né, pessoal? Se a gente for parar para pensar, a gente também está pensando aí em 2026, 2027, não é algo que vai ficar aqui na caixinha do próximo ano apenas. Porém, a gente já precisa sim focar nisso para o próximo ano. Afinal, a gente já está aqui no finalzinho de 2024. A gente precisa já ir pensando em ações, né, para poder aplicar nas nossas marcas. Com certeza. E para você que assistiu até agora, né, fica o nosso agradecimento. Eu acho que estamos encerrando essa nossa primeiro Pod Foco, né, o podcast dos focados, a gente fala assim. E fica aí o convite para assistir os próximos podcasts, onde a gente vai trazer muito assunto sobre marca, sobre negócios, sobre inovação e, claro, sobre pessoas, né? Porque quando a gente fala de marca, a gente fala de pessoas também. Exatamente. Então, compartilha com os teus amigos empreendedores que vão gostar de saber um pouco mais sobre as tendências de 2025 e a gente se vê no próximo Pod Foco.